Ireneu de Lyon, 4 Evangelhos. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Por volta de 80, um desconhecido escreve o primeiro Evangelho. Mais tarde, esse Evangelho viria a ser conhecido por Evangelho segundo Marcos. Parece que o autor se propôs a escrever uma história de um homem que morreu há 50 anos e ninguém conheceu no seu tempo. Esse homem seria uma alegorização do Cristo, incompreendido e sofredor. Por volta do ano 100, um desconhecido escreve um texto com o título Livro da Geração de Jesus. Mais tarde, esse texto viria a ser conhecido por Evangelho segundo Mateus. Parece que o autor se propôs a pegar no Evangelho de Marcos e acrescentar uma genealogia real, uma natividade miraculosa com fecundação virginal e uma narrativa pós-ressurreição. Para além disso, o autor sublinha que a salvação é apenas para aqueles que observam as leis judaicas. Por volta do ano 120 da Era Comum, um desconhecido escreve um texto que seria uma carta a um tal Teófilo. Mais tarde, esse texto viria a ser conhecido por Evangelho segundo Lucas. Parece que o autor se propôs a pegar no Evangelho de Mateus e modificar a genealogia real, modificar a narrativa sobre a natividade miraculosa com fecundação virginal e modificar a narrativa pós-ressurreição. Para além disso, o texto parece ser direcionado para não-judeus. Por volta do ano 130 da Era Comum, mais um desconhecido escreve um texto, desta vez sobre o Filho de Deus ser o Logos, a Palavra. Mais tarde, este texto passou a ser conhecido como Evangelho segundo João. O Logos é uma ideia grega do século V antes da Era Comum e que foi integrada no judaísmo por Filo de Alexandria no século I da Era Comum. Uma parte da narrativa é claramente tirada do Evangelho de Marcos. Neste Evangelho não existe o nascimento de Jesus nem a sua genealogia, mas existe uma clara influência do Evangelho de Lucas. Jesus é descrito como filho de José e de Maria. Então, os Evangelhos canónicos são os seguintes. Evangelho segundo Marcos. Deveria ter sido conhecido como o Evangelho de Jesus. Evangelho segundo Mateus. Antes de ter este título, poderia ter sido conhecido como o Livro da Genealogia de Jesus, que é a frase inicial do texto. Evangelho segundo Lucas. Parece ser uma carta para alguém chamado Teófilo. Evangelho segundo João. Parece ser uma elaborada composição filosófica sobre teologia. São escritos anónimos. Os seus autores não fizeram nenhum esforço para serem reconhecidos. Não se identificam em nenhuma parte do texto que escreveram. Apesar de hoje observarmos os 4 evangelhos compilados num compêndio chamado Novo Testamento, não foi sempre assim. Durante décadas, estes 4 evangelhos circularam como obras independentes. E havia muitos outros evangelhos. Mas os evangelhos não são independentes. É, por exemplo, notória a influência do texto de Marcos em todos os outros. O evangelho que terá menor dependência é o de João, porque este tem um estilo mais filosófico e menos de narrativa. Ireneu, no seu livro Contra Heresias, tem uma explicação estranha para justificar a existência de 4 evangelhos. Então ele diz, porque existem 4 direções no mundo, 4 ventos, 4 criaturas. Ireneu é o primeiro a dar o nome aos 4 evangelhos canónicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existiram muitos mais evangelhos, como, por exemplo, Evangelho de Tomé. Contém uma coleção de dizeres em que Jesus inicia com a sugestiva proposta: quem souber interpretar estes dizeres jamais provará a morte. Grande parte dos versículos começa com Jesus disse. Evangelho segundo Pedro. Este texto refere que no túmulo de Jesus apareceram 2 homens tão altos que as suas cabeças chegavam aos céus, e que conduziam um terceiro homem tão alto que a sua cabeça ultrapassava os céus. Evangelho segundo Maria. Aqui, Maria Madalena é a favorita entre os discípulos de Jesus, o que não contraria os evangelhos do Novo Testamento. Evangelho de Judas. Mostra uma doutrina em que Judas é retratado de uma forma favorável. Evangelho da Infância segundo Tomé. Descreve as traquinices de Jesus na sua infância, durante a qual utilizava os seus poderes com irresponsabilidade.